Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos os temas mais pertinentes e intrigantes da atualidade. Hoje, vamos mergulhar em uma questão que tem gerado controvérsia em todo o mundo. Por que países estão optando por banir o TikTok? Vamos investigar esse fenômeno intrigante juntos. Primeiramente, vamos entender o que é o TikTok e como ele se tornou uma sensação global. Lançado em 2016, o TikTok rapidamente se tornou uma das plataformas de mídia social mais populares, especialmente entre os jovens. Com seu formato de vídeos curtos e recursos de edição criativa, o aplicativo cativou milhões de usuários em todo o mundo. No entanto, à medida que o TikTok crescia em popularidade, surgiram preocupações significativas sobre segurança e privacidade dos dados dos usuários. Vários países começaram a questionar as práticas de coleta e armazenamento de dados do TikTok, especialmente devido à sua conexão com o governo chinês. A controvérsia em torno da segurança nacional também desempenhou um papel importante na decisão de alguns países de banir o TikTok. Autoridades governamentais temem que o TikTok possa ser usado como uma ferramenta de vigilância pelo governo chinês, comprometendo a segurança e os interesses nacionais. Um dos exemplos mais proeminentes desse fenômeno é a pressão dos Estados Unidos sobre o TikTok. Em 2020, o então presidente Donald Trump emitiu ordens executivas visando banir o aplicativo, citando preocupações com a segurança nacional. Essa pressão política acabou levando a uma série de batalhas legais e negociações complexas envolvendo empresas e governos. A empresa chinesa dona do TikTok, a ByteDance, já se pronunciou negando as acusações. Em diversas oportunidades, a companhia afirmou que os dados do aplicativo são gerenciados de forma independente e que não há ligações com o governo chinês. Entretanto, especialistas confirmam que as empresas que operam na China são obrigadas a seguir leis que exigem o compartilhamento de dados com as autoridades locais. Por esse motivo, inúmeras companhias globais de tecnologia estão deixando o país asiático. Atualmente, há uma ampla lista de países que baniram o uso do TikTok. É importante destacar que a maioria deles impõe restrições apenas a dispositivos ligados ao governo. Usuários comuns mantêm o acesso normal à plataforma chinesa. Os Estados Unidos travam uma longa briga contra o TikTok devido às questões de segurança de dados. Agências como o FBI e a Comissão Federal de Comunicação já alertaram que a ByteDance teria supostamente compartilhado informações dos usuários com o governo chinês. Desde então, o Congresso americano e grande parte dos estados colocaram restrições sobre o uso do app em dispositivos oficiais. Também há um projeto de lei em votação que poderá banir a rede no território americano. Outra questão levantada é a falta de transparência do algoritmo da rede social. Políticos americanos sugerem que líderes chineses poderiam usar o TikTok para espalhar desinformação, moldar discursos políticos e influenciar resultados de eleições. Em fevereiro de 2023, a União Europeia proibiu a instalação do TikTok em aparelhos oficiais. Citando a preocupação com a segurança de dados, também foi recomendado que membros e funcionários do parlamento excluam o software de dispositivos pessoais. A Bélgica, o Canadá, o Reino Unido e a Nova Zelândia foram os países mais recentes a determinarem o banimento do TikTok em dispositivos oficiais dos governos. Em geral, o motivo alegado seriam os riscos à segurança de dados e privacidade dos usuários. Vale citar que a Bélgica propôs uma suspensão do uso por um período de 6 meses. Enquanto isso, as autoridades neozelandesas abrirão exceção para as pessoas usarem a plataforma para desempenhar seus deveres democráticos. Em 2020, a Índia impôs restrição ao TikTok e a outros apps chineses, alegando questões de risco à privacidade e segurança dos cidadãos. A medida foi tomada após um confronto entre as tropas dos dois países na fronteira do Himalaia. Mais tarde, o governo indiano selecionou algumas empresas chinesas para responderem a requisitos de privacidade e segurança de dados. Entretanto, a proibição tornou-se definitiva em janeiro de 2021.
Após o alerta de risco à segurança nacional emitido pelo FBI em dezembro de 2022, Taiwan proibiu a instalação e o acesso ao TikTok em todos os dispositivos do setor público. A restrição também se estende a qualquer outro software fabricado na China. E o Brasil? Haverá bloqueio do TikTok? Apesar da recente movimentação mundial, a possível proibição do TikTok nunca chegou a ser discutida no Brasil. Até o momento, as autoridades brasileiras não se pronunciaram sobre a preocupação com a segurança de dados ou qualquer outro tema relacionado. Por enquanto, os usuários brasileiros não devem se preocupar com o bloqueio do app por aqui. A questão de por que os países estão banindo o TikTok abrange questões de segurança nacional, privacidade de dados, intercâmbio cultural e inovação tecnológica. No futuro, é crucial que as partes interessadas se envolvam num diálogo construtivo e em esforços colaborativos para abordar estas preocupações, preservando simultaneamente os benefícios da conectividade digital e da criatividade. O debate em torno da proibição do TikTok transcende meras decisões políticas. Aborda questões mais amplas de governança, tecnologia e sociedade. Como cidadãos e partes interessadas, devemos participar ativamente na definição do futuro digital que queremos ver, defendendo políticas que equilibrem a inovação com a responsabilização e garantindo que os benefícios da conectividade digital sejam acessíveis a todos. À medida que os governos se debatem com a decisão de proibir o TikTok, devem encontrar um equilíbrio delicado entre regulamentação e inovação. Embora seja crucial abordar preocupações legítimas relativas à privacidade e segurança dos dados, medidas excessivamente restritivas correm o risco de sufocar o progresso tecnológico e a criatividade. Finalmente, é essencial considerar as perspectivas dos próprios usuários do TikTok. Para muitos, o aplicativo representa mais do que apenas uma fonte de entretenimento. É uma plataforma para autoexpressão, conexão e capacitação. Qualquer decisão de banir o TikTok deve priorizar os interesses e as vozes desses indivíduos. Obrigado mais uma vez por se juntar a nós enquanto nos aprofundamos na complexa questão de por que os países estão banindo o TikTok. Esperamos que esta exploração tenha fornecido informações valiosas e desencadeado um diálogo significativo. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para obter mais conteúdo que desafia, informa e inspira. Juntos, vamos navegar na era digital com sabedoria, empatia e propósito. Até a próxima!